Glória a Deus. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Muito obrigado às meninas da dança, Ministério da Dança. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Fica à vontade. Bem-vindo a mais um sábado, Sabadão Influence. Muito bom estar com você aqui. O nosso tema de hoje, sem mais delongas, é: desistir não é uma opção. Já está na tela? Já está na tela. Olha só. Desistir não é uma opção, cara. Quem sabe você está pensando em desistir de muitas coisas da sua vida. Ou algumas delas você já desistiu. Mas grave isso no seu coração e durante toda essa tarde você vai ver, você vai entender e aceitar que desistir não é uma opção para a sua vida. Quero que você abra comigo a palavra de Deus em João, capítulo 6, do verso 58 para frente. Pode pegar a sua Bíblia aí. Se você tiver ela em papel, melhor ainda. Mas se não tiver, tudo bem, pode ser no celular. Pegue seu caderninho de anotação. Aqui na frente a gente vê muita gente anotando. Muitas pessoas com caderno, caneta, glória a Deus, é isso mesmo. Quando você anota, você lembra. E aí você vai sempre poder consultar essa palavra, porque a palavra ministrada hoje, amanhã ela se renova, depois de amanhã ela se renova, e depois de amanhã ela se renova novamente. Porque a sua circunstância de vida muda, e tudo que é ministrado, tudo que você aprende da Bíblia, ela é exatamente aquilo que você precisa para o seu momento. E isso é lindo, é maravilhoso. Então abre aí João 6, 58 em diante. Diz assim, eu vou ler com vocês aqui. Este é o pão que desceu do céu. Os seus antepassados comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Está falando de Jesus. E ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E ele prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que este lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus então perguntou aos 12, e vocês, também não querem ir? Simão Pedro então lhe respondeu: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui eu vou te dar um contexto do que estava acontecendo, porque Jesus ele vinha fazendo então grandes milagres, e essa passagem em específico, ele estava falando logo após alguns dos mais conhecidos milagres, que são a multiplicação dos pães e peixes, e logo após Jesus ter caminhado sobre as águas em direção ao barco dos discípulos. E o que estava acontecendo era que o povo então estava procurando Jesus pela motivação errada. Olha só que interessante. No versículo 26, Jesus disse que eles estavam apenas procurando ele porque comeram do pão e ficaram satisfeitos, não pelos sinais milagrosos que ele vinha operando. Ou seja, estavam procurando a Cristo, não por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas, então o povo questiona ele: beleza, Jesus, ok, mas então, se nós estamos errados, o que nós precisamos fazer para estarmos certos? Ou para realizar as obras que o Senhor espera de nós? E a resposta de Jesus está lá no verso 29, nós não lemos, mas eu estou só te dando um panorama, onde ele diz assim: vocês precisam apenas, olha que simples, apenas crer em mim. Para vocês estarem certos e fazer as obras que Deus quer de vocês, apenas creiam em mim. Nada muito mais simples, né, do que isso. Mas desde o tempo de Jesus, irmão, o povo não colabora. Viu, Leozinho? Desde os tempos de Jesus eles não colaboram. E olha só o que aquela cambada de atribulado tem coragem de dizer para ele: mas beleza, Jesus,
Agora me diz o seguinte, o que o Senhor vai fazer para provar para nós que você é verdadeiramente o Filho de Deus? Meu Deus, irmão, eu imagino que se essa conversa fosse no WhatsApp, o emoji que Jesus mandaria para eles seria aquela mãozinha no rosto, assim, sabe? Quando você manda para um amigo seu, assim, tipo, eu não acredito que você me perguntou isso. Porque eles estavam dizendo, olha, Moisés mandou para o povo maná, e eles comeram. Mas, e você, o que vai fazer por nós? E era isso que Jesus estava dizendo, os seus antepassados comeram do maná e morreram, mas eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão jamais terá fome. E eu imagino então Jesus naquela hora pensando assim, cara, é sério mesmo que vocês vão fazer explicar isso? Mas beleza, ok. Então, é o seguinte, o verdadeiro pão do céu é aquele que Deus envia, não o que Moisés enviou. E esse pão veio trazer vida ao mundo, ou seja, eu sou o pão da vida. E os seus antepassados comeram e morreram, mas aquele que se alimentar desse pão viverá para sempre. E aí, se essa conversa novamente estivesse acontecendo no nosso WhatsApp, a carinha que aqueles discípulos, aquele povo mandaria no grupo de Jesus, era aquela carinha de espanto, quando põe a mão no rosto assim, sabe o que faz? Eu não acredito que ele falou isso, porque aquela palavra pareceu dura demais para eles acreditarem. E eles disseram, quem é esse cara que está falando tudo isso? Olha só, então Jesus, ele solta o que a gente chama de a braba. Você já ouviu falar isso? Vou soltar a braba, vou deixar a braba aqui para você. Jesus disse assim, isso escandaliza vocês? Então imagina as suas reações, quando vocês me virem subir aos céus, que é de onde eu vim. E aí nesse momento, desce aquele óculos preto, do memezinho lá em Jesus, sabe quando dá aquele do turn down for what? Desce o óculos em Jesus assim, ele diz assim, ó, valeu, falou para vocês. Cara, ei, Jesus, meu irmão, ele diz que naquele momento, a Bíblia nos diz que naquele momento, muitos dos seus discípulos, então, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Uau! Aquela palavra foi tão dura, que eles não aceitaram, e muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E ao questionar os seus 12, aqueles que estavam próximos com ele, aqueles que andavam, que viam seus milagres, estavam ali dia após dia, ele vira e diz assim, e vocês? Vocês também não vão me deixar? Vocês também não vão desistir como os outros e voltar atrás, abandonar tudo aquilo que eu prometi para vocês? Me deixar? E Pedro dá a resposta certa. Pedro diz o quê? Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. E aqui nós vamos entrar no coração dessa mensagem. E uma das primeiras lições que nós precisamos ter fortemente cravadas no nosso coração é que desistir não é uma opção. Eles tinham tudo para desistir naquele momento. Jesus deu a oportunidade para eles. Disse, vocês também não querem ir? Jesus nunca prendeu ninguém. Jesus nunca amarrou, dizendo assim, olha, a partir do momento que você está comigo, você nunca mais pode sair. Ele sempre deixou a porta aberta. Você quer? Vai. Mas Pedro tinha tanta convicção no seu coração de quem era Cristo, do que ele estava fazendo, de quem ele verdadeiramente era, que era o Filho de Deus e que ele veio redimir o mundo, que ele disse, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E hoje em dia, as pessoas têm desistido muito fácil das coisas. É ou não é, Mili? As pessoas desistem com uma facilidade espetacular, com a mesma facilidade que trocam de meia. Se bem que tem gente que eu acho que não troca muito de meia. Meu Deus! Tem gente que usa a mesma meia 2, 3 dias. Irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Tome banho todo dia e troque de meia todo dia. Beleza? Fica a dica. Mas, ninguém insiste muito. Todo mundo trata as coisas como descartáveis. A gente sempre tem um plano B, sempre tem uma rota de escape. Olha, se não der certo por ali, eu vou sair por aqui, eu vou para o outro lado. E é por isso que a gente não insiste tanto. Sabe, se você cravar no seu coração que você só tem um plano A, você não tem mais nada, você não tem para onde ir se não for por ali, você vai fazer de tudo para aquilo dar certo, é ou não é? Quando você decide que você não tem escapatória, você não tem alternativa, aquilo que você tem na mão, você vai fazer acontecer, você vai fazer frutificar, você vai fazer dar certo, porque você não tem para onde sair. E entenda que o problema não está em você desistir do que te faz mal.
isso é extremamente necessário. Você desistir do que te deixa para baixo, você desistir do que te tira da presença do Senhor, é necessário. Mas o problema está em você desistir das coisas que te aproximam do Senhor e daquilo que Ele entregou para você. Você nunca vai poder servir a Cristo com aquilo que o mundo te deu. É por isso que quando você vem para a igreja, você toma a decisão de aceitar a Jesus, muitas coisas Ele vai tirando do seu caminho. E o que você vivia lá atrás, hoje quem sabe você não vive mais. Pessoas que estavam na sua vida foram saindo. Coisas que estavam no seu caminho saíram. Por quê? Porque você não pode servir a Cristo com aquilo que o mundo te dá. É necessário que Ele faça essa limpeza. É necessário que Ele tire isso de você. Então, se você precisar desistir do que te faz mal, desista. Mas não desista de coisas que são primordiais. E que coisas são essas? Presta atenção então. Primeiro, não desista dos seus sonhos, cara. Não desista daquilo que você colocou no seu coração, se está alinhado com o projeto de Deus, se é um sonho de Deus para a sua vida, não desista. As pessoas podem até dizer para você que talvez não vai dar certo, podem até tentar te desanimar e dizer, mas sério que você está sonhando com isso, é muito grande para você, realmente, para mim é grande, mas para o meu Deus é pequeno. Ah, você está sonhando com coisas extraordinárias? Sim, o meu Deus me faz sonhar com coisas extraordinárias. Você está sonhando muito longe? Sim, porque o meu Deus vai me levar muito longe. Entenda que você sonhar pequeno e você sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então escolha sonhar grande. Não sonhe com coisas pequenas. E principalmente, não desista dos seus sonhos. Segundo, não desista da vida, cara. A gente está no mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Quantas pessoas desistiram da vida? Quantas pessoas deram fim aos seus passos, aos seus caminhos, porque acham que a vida acabou para elas? Na verdade, o que elas estão querendo dizer é que elas não querem mais viver daquele jeito. Não que elas não querem mais viver, mas elas não querem viver daquela forma. Quando uma pessoa tenta suicídio e ela não consegue, é frustrada, você pode ver, pesquisa depois, você vai ver que eu estou certo. A grande parte delas diz assim, quando eu estava na minha agonia, prestes a perder a minha vida, tudo que eu mais queria era voltar atrás. Tudo que eu mais queria naquela hora em que eu estava prestes a morrer, era não ter tomado aquela decisão. Era não ter tomado aquela atitude. E parece que passa um filme na cabeça delas. Enfim, a gente pode conversar sobre isso depois, mas eu quero te dizer, não desista da sua vida, cara. Você é um projeto, você é um sonho de Deus. Você não é criado por acaso, você não está em Itajaí por acaso, você não mora naquela rua por acaso, você não está na sua família por acaso. Tudo que você está vivendo hoje, todos os lugares onde você está pertencendo, são projetos de Deus para você. É exatamente o lugar que Deus quis que você estivesse nesse momento, cara. Mas para isso, você tem que entender que a sua vida vale muito. E que você é precioso para Deus. Então, não desista da sua vida. Terceiro, não desista também dos seus amigos. Claro, tem colegas que vão tentar te levar para o mau caminho. A gente já falou aqui, tem gente que é a armadilha de Satanás, não é amigo. Esses você deixa, esses você desiste. Mas aqueles que são teus amigos verdadeiros, que você sabe que pode contar, pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que estão na igreja com você. Se bem que estar na igreja não é sinal de muita coisa, mas é sinal que a pessoa está querendo melhorar, está lutando todos os dias para ser alguém melhor. Então, valorize essas pessoas que estão com você, valorize seus amigos e não desista deles. Insista na amizade, se precisar perdoe, quantas vezes for necessária. Outro ponto, não desista da igreja. Olha só. A igreja, ela não é um spa para santos, ela é um hospital de doentes. Então, é por isso que você vem aqui, você encontra tanta gente problemática, tanta gente que é mentiroso. Aqui dentro você vai encontrar as pessoas mais mentirosas, você vai encontrar as pessoas mais arrogantes, mais gananciosas, porque aqui é lugar de restauração. É na igreja onde as pessoas são transformadas. E glória a Deus por cada um que está aqui. Quem sabe hoje você é essa pessoa, você diz, André, eu sou esse mentiroso. Que bom que você está aqui e não está lá fora, porque aqui Deus vai transformar
o seu caráter. André, eu sou essa pessoa gananciosa, eu só sei pensar em adquirir, acumular, só consigo pensar em dinheiro. Que bom que você está aqui. André, eu sou uma pessoa viciada, eu não consigo abandonar o vício do cigarro, eu não consigo abandonar o vício da bebida, eu sou adolescente, eu sou tão jovem, mas eu já sou apegado a isso. Que bom que você está aqui, eu não me escandalizo com você. Se você sair daqui e eu te encontrar fumando um cigarro ali fora, eu não me escandalizo. Eu dou graças a Deus que pelo menos você veio ao culto, que você estava aqui para receber essa palavra, porque é aqui que você vai ser transformado. É aqui que você vai ter um encontro com Deus, porque lá fora o mundo não pode te dar isso. Mas aqui, nesse ambiente profético, nessa igreja, Deus quer mudar você na sua intimidade, no seu íntimo. Outro ponto, não desista do seu chamado. Se eu perguntasse aqui, quem tem um chamado? Todos levantariam a mão, praticamente. Quem sabe se você não levantaria a mão é porque você ainda não descobriu qual é o seu chamado, mas você tem. Todos somos chamados para fazer alguma coisa. Você tem uma missão nessa terra, você não está aqui por acaso, você não é só um vento que está passando, não. Você foi chamado para alguma coisa. Que coisa é essa, André? Não sei. Quem sabe é Deus. Pergunta para Ele. Você tem dúvida de qual é o seu chamado? Pergunta para o Senhor, cara, pede para Ele te mostrar, pede para Ele revelar para você quais são os planos que Ele tem para a sua vida, qual é a história que Ele tem para construir através de você. Eu fui chamado para quê? Será que eu fui chamado para as nações? Será que eu fui chamado para ficar em Itajaí? Ou eu fui chamado para ir ali no bairro do lado, na cidade do lado? Enfim, cara, eu não sei. Você tem um chamado único, individual. Não baseie a sua vida na vida dos outros, não baseie o seu chamado no chamado dos outros. Você pode se inspirar nas pessoas, óbvio. É óbvio que sim, mas você não pode basear a sua vida na vida das pessoas. Ah, o meu amigo está despontando no chamado dele e eu ainda não. Ei, por que será que o seu chamado ainda não rompeu? Analisa você mesmo. Nossa, nós estamos na igreja ao mesmo tempo, viemos nos mesmos cultos. Ok, mas Deus trabalha de uma forma diferente, o chamado dele é dele, o seu é seu. Não tente se comparar, porque quando você se compara, você só consegue ser o número 2. Você nunca vai conseguir ser o número 1 se você se comparar com outra pessoa, porque você vai sempre achar ela melhor. Quer se comparar com alguém? Se compara com Jesus. Olha para Cristo e diz assim, nos meus passos, o que faria Jesus? O que eu estou fazendo, será que é o que Jesus faria? Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso maior modelo, não é o seu amigo, não sou eu, não, o seu maior exemplo é Cristo, cara. Para e pensa, todas as vezes que você estiver em dúvida, ou, sabe quando o Espírito Santo vem na sua orelha e diz assim, para com isso, você sabe que você está errado, isso é o Espírito Santo querendo te alertar, e aí você deve pensar, nos meus passos, o que faria Jesus? Isso muda tudo. Então, não desista do seu chamado, mas principalmente, e esse é o foco da mensagem, não desista de Jesus. Não desista de Jesus, porque você vai se decepcionar nessa vida, vai. Você vai se decepcionar com seus colegas, vai, com certeza. Sua família vai te decepcionar, seus amigos, eu posso te decepcionar. Mas, cara, tem alguém que nunca te decepciona, e esse alguém é Jesus. Lá na frente, quando você estiver cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida, ou quando você estiver na sua juventude, na sua vida adulta, muitas coisas vão tentar te tirar dos caminhos do Senhor, porque essa é a real batalha que existe no mundo. O inimigo sabe que ele não pode tocar na sua vida, ele sabe que ele não pode encostar em você, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com que você mesmo caia, com que você mesmo se derrube. Ele vai começar a colocar armadilhas na sua frente, ele vai começar a colocar situações para que você desista, para que você desanime, para que você desfaleça, mas ei, cara, eu quero te dizer, não desista de Jesus. Os discípulos tinham a oportunidade de desistir, Jesus deixou a porta aberta para eles, disse assim, vocês também não querem ir? Vai! E eles deram a resposta certa. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O mundo pode parecer até um pouco mais atraente. Ai, André, mas os meus amigos parece que são mais legais que os meus amigos da igreja. Ilusão. Ilusão. É isso mesmo que o diabo quer. Ele quer que você se iluda, ele quer que você tropece, ele quer que você desista, que você comece a olhar para as coisas lá de fora com mais amor que as coisas aqui de dentro. Ai, André, mas as coisas
Sabe, do mundo tem saciado tanto a minha carne, eu tenho tanta... Minha carne está gritando tão alto. Então está na hora de nós matarmos a sua carne de fome. Está na hora da gente fazer um jejum e a sua carne vai morrer de fome em nome de Jesus. Porque assim, cara, você pode desistir de muitas coisas. Você não deve, mas você pode. Mas de Jesus, não desista dele. Porque ele é o único que no dia mal vai te sustentar. Ele é o único que quando todo mundo te virar as costas, nunca vai virar para você. Quando o mundo te rejeitar, ele vai dizer, filho, eu te aceito. Quando as pessoas não te quiserem, ele vai dizer, filho, eu te quero. Ele já te disse, filho, eu te quero. Ele já disse isso para você. E é por isso que você está aqui. Quando a sua família talvez disser para você que você não consegue, ele vai estar do seu lado dizendo, filho, você consegue, você é capaz. Eu não te escolhi por acaso. Quando você se sentir incapaz de fazer alguma coisa, pega essa. Quando você se sentir incapaz de fazer alguma coisa, lembre-se que Deus sabe exatamente quem Ele escolheu para usar. E se Ele te escolheu é porque você é capaz. Se Ele colocou essa missão na sua vida, se Ele colocou isso nas suas mãos, vai, cara, vai e faz, porque Ele é contigo, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, vai te dar coragem para você fazer. Aqui a gente convida alguns adolescentes para fazer momentos de oferta, momentos de boas-vindas, trazer uma palavra, uma reflexão. E por quantas vezes a gente ouve alguns falarem assim, não só os que a gente convida, mas outras pessoas que vêm compartilhar, mas só para ilustrar para vocês, dizerem assim, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou me sair bem. Cara, você está querendo o quê? Você está querendo impressionar as pessoas? Ou você está querendo agradar o coração de Deus? A partir do momento que você tirar essa motivação do seu coração de querer só agradar as pessoas, a sua vida vai mudar. Você vai romper, porque se você não vive pelos elogios das pessoas, também não viva pelas críticas. Quando você se apega às críticas, você para. Quando você se apega aos elogios, você para. Quando você se apega à rejeição, você para, mas quando você se apega aos aplausos, você também para. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas tem uma frase que diz assim, nada tem matado mais os profetas da nossa geração do que os aplausos do palco. Quando você tiver uma missão nas suas mãos, quando você receber de Cristo algo para fazer, não se preocupe em ser reconhecido, não se preocupe em ser aplaudido, se preocupe em estar fazendo a vontade de Deus, porque você nunca sabe os frutos daquilo que você está plantando, daquilo que você está fazendo. Às vezes eu trago mensagens aqui que eu desço e vou falar com a Fran no final, eu digo assim, amor, o que você achou? E ela diz, amor, nossa, foi legal, foi bênção. E eu às vezes me cobro, eu digo, olha, eu não sei, parece que faltou alguma coisa, não sei se eu deixei escapar. Tem dias que eu digo, nossa, que bênção, que legal, mas eu nunca vou conseguir mensurar o fruto daquilo que está sendo ministrado aqui em cima, na sua totalidade. Pessoas estão sendo ministradas semana após semana, não só por mim, pelo louvor, por todos que sobem aqui, e a gente talvez nunca vai ver os frutos disso, nunca vai conseguir absorver tudo o que está acontecendo, mas são frutos que vão ser plantados para que talvez outra pessoa colha. Quem sabe você está aqui hoje nessa igreja, mas daqui a um mês não estará. Eu quero que você esteja, mas talvez Deus vai te levar para um outro caminho. Você vai mudar de cidade, seus pais vão conseguir outro emprego, ou vai mudar de bairro, eu não sei, cara. Mas o que está sendo ministrado, aquilo que está sendo plantado, vai ser carregado com você. Aquilo que você tem ouvido, vai estar sempre contigo. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu acho que eu já avancei. Entenda que desistir não é uma opção. Mas André, está sendo muito difícil aguentar, cara. Eu estou passando tanta luta na minha casa, eu estou passando tanta luta com os meus pais, na minha escola, está tão difícil, eu sei que está difícil, mas aguenta mais um pouquinho, você pode suportar, você é capaz de suportar. André, mas eu não aguento mais, eu estou pronto para desistir. Não desista. Eu já desisti. Então nessa tarde, Deus vai realizar um renovo na sua vida. Deus vai restaurar seus sonhos,
aqueles que você desistiu, que você deixou para trás, coisas que você deixou engavetada, coisas que você pensou, é verdade, eu não vou mais fazer isso porque me disseram que eu não vou conseguir. Me disseram que eu não seria capaz, então eu desisti. Não. Hoje você vai restaurar todos os sonhos de Deus para a sua vida que você deixou para trás. Tudo que você projetou, mas abandonou por palavras contrárias. Deus te diz, filho, hoje eu vou ressuscitar isso na sua vida. Deus te diz, filho, você pode. Filho, não desista. Eu estou contigo. Jesus nunca disse que seria fácil, ou disse. Se você encontrar na Bíblia alguma passagem que Jesus diz assim, olha, vai ser fácil, me fala, porque eu nunca vi. Mas ele deixou uma promessa. Ele disse, eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias. E nesse caminho que vamos percorrer até o nosso destino, a nossa maior alegria, a nossa maior segurança, a nossa maior garantia é saber que Cristo está conosco, Cristo está do nosso lado, nos levando, nos guiando, nos apoiando, nos dando força, porque Ele é a nossa força. Sabe o que você precisa? Você precisa lançar sobre Ele todas as suas fraquezas, todas as suas dificuldades, é você rasgar o coração para Ele e dizer, Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não tenho capacidade, Senhor, sozinho, eu não tenho força para vencer esse pecado que tem me aprisionado, eu não tenho força para conseguir superar esse desafio sozinho. E aí você vai começar a viver o extraordinário, porque a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é na onde você é forte, não, é na sua fraqueza, porque onde você é fraco, é justamente aonde o Senhor vai ser a sua força. Enquanto você estiver tentando fazer as coisas na força do seu braço, cara, você vai conseguir dar um passo. Mas a partir do momento que você começa a fazer na força do Senhor, no Espírito, aí você vai correr, você vai decolar, e aquela jornada profética que o Senhor projetou para a sua vida, vai se cumprir, em nome de Jesus, porque desistir não é uma opção, cara. Não desista da vida, não desista dos seus sonhos, mas principalmente, não desista de Jesus, meu irmão, porque Ele não desistiu de você. Cristo não desistiu de você, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo esse pecador, mesmo você sendo sujo, você sendo essa pessoa que vivia no lamaçal do pecado, Cristo olha para você e diz, eu te quero mesmo assim. O mundo te rejeita, mas Deus diz, eu te quero, eu te aceito, você é meu filho. Ele nunca desistiu de você, meu irmão, então não desista dele, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé.